Um outro sinal de extrema importância em radiologia é o designado sinal da silhueta. Se nós olharmos para este esquema que aqui está traçado, vemos do lado esquerdo aquilo que conseguimos reconhecer em radiologia, que são essencialmente os contornos da configuração ou a configuração da silhueta do mediastino. E porquê é que isto sucede? Precisamente porque os pulmões, tanto à esquerda como à direita, se vêm encostar às estruturas do mediastino, portanto, desde a parte de cima até ao diafragma, e, portanto, ao encostar-se a essas estruturas que têm uma opacidade de tecidos moles, vão condicionar o aparecimento de um contorno. E, de facto, é isso que leva, finalmente, à visualização dos contornos do mediastino, tal como os conhecemos. É evidente que a zona de contacto do pulmão com o mediastino varia desde a sua região superior até à base do coração. Obviamente que em cima, no mediastino superior, por exemplo, do lado direito, muitas vezes é a parede lateral da direita da traqueia que se encosta ao pulmão, enquanto, por exemplo, na base pulmonar direita, o que está encostado do lado interno imediatamente ao pulmão serão as cavidades cardíacas e, concretamente, portanto, a aurícula direita. Claro que não será a aurícula direita exatamente per si, será, obviamente, o pericárdio, mas, portanto, é para dar um exemplo das diferentes estruturas que acabam por compor o contorno mediastínico. O que se designa radiologicamente, então, por sinal da silhueta, não é mais do que o apagamento do contorno de uma estrutura que deixou de contactar, como devia, com o pulmão normalmente arejado, nomeadamente porque o pulmão perdeu a sua hipertransparência normal por um qualquer processo patológico. Portanto, nessa situação, dizemos que estamos perante um sinal da silhueta. Aqui temos o exemplo, à esquerda, de um sinal da silhueta, em que, se repararem, do lado esquerdo, na radiografia postero-anterior, eu não sou capaz de objetivar e de demonstrar o bordo inferior da silhueta cardíaca ou do diafragma, sendo que existe aqui, como classificamos atrás do ponto de vista semiológico, uma opacidade em toalha. Portanto, que faz, neste caso, sinal da silhueta com o contorno cardíaco inferior e com a cúpula diafragmática esquerda. Se olharmos para a radiografia de perfil, vemos que a transparência radiológica não é maior a nível da base, da região posterior da base, como seria de esperar, mas, pelo contrário, existe aqui uma opacidade, mais uma vez uma opacidade em toalha, e apenas somos capazes de reconhecer a imagem correspondente a uma das cúpulas diafragmáticas, já que a outra, como aliás já tínhamos visto na radiografia postero-anterior, está em contacto com o derrame pleural, que é o que se trata neste caso, e dessa forma, portanto, deixa de ser visível, uma vez que tanto a densidade do derrame como a densidade do diafragma são idênticas. Na radiografia da direita, podemos evidenciar um alargamento do mediastino superior de ambos os lados. Não interessa agora considerar qual o processo patológico em causa, apenas valerá a pena pensar que eu deveria estar a ver no contorno superior esquerdo do mediastino, por exemplo, a imagem correspondente à região posterior da crosta aórtica, aquilo que designámos e chamámos o botão aórtico. O que é facto é que esta opacidade leva a que eu deixe de reconhecer a imagem correspondente ao botão aórtico. Por aqui posso imediatamente inferir qual a sua localização. Tem que ter uma localização posterior, pois eu sei que é posteriormente que o botão aórtico contacta de facto com o pulmão arejado. Portanto, mais um exemplo de um sinal da silhueta, aqui um sinal da silhueta localizado em relação à crosta aórtica. Tudo isto tem um interesse, obviamente, bastante importante do ponto de vista de semiologia radiológica, uma vez que nos permite, de facto, conhecer exatamente a localização anatómica precisa das alterações que vamos encontrando. Para isso bastará também recordar um pouco o que se faz neste diapositivo, a segmentação pulmonar, a divisão do lobo superior, a divisão do pulmão direito em lobo superior, lobo médio e lobo inferior, divididos, respectivamente, pela cisura oblíqua e pela cisura horizontal, e depois o lobo superior ainda subdividido no seu segmento apical, posterior e anterior, o lobo médio que está dividido nos seus segmentos lateral e medial, e finalmente o lobo inferior dividido nos seus segmentos apical, na pirâmide basal, com os seus segmentos anterobasal, posterobasal e laterobasal. À esquerda, como é sabido, anatomicamente não existe, em geral, a pequena imagem correspondente, ou não existe a pequena cisura, o que leva
que o lobo superior esteja, essencialmente, o lobo superior e a língua estejam à frente da grande cisura e, portanto, para trás da grande cisura ou da cisura oblíqua está localizado o lobo inferior. O lobo superior esquerdo tem uma subdivisão segmentar um pouco diferente, uma vez que se divide essencialmente no segmento apico-posterior e no segmento anterior, enquanto a língua aqui se divide essencialmente nos seus segmentos superior e inferior. Já o lobo inferior tem uma divisão segmentar semelhante à do lobo direito. Tentando agora traduzir a expressão radiográfica da localização destes segmentos pulmonares, quer na radiografia pós-anterior, e imaginando agora que era possível obter dois cortes coronais, como vemos aqui, um mais anterior, num plano mais anterior e outro num plano mais posterior, que é o que se demonstra à direita, podemos ver que o que está, de facto, em contacto com a silhueta, grande parte da silhueta mediastínica, são o lobo superior de ambos os pulmões, o lobo médio e a língula, e aqui chamaria a atenção para o facto de estes estarem, de facto, perfeitamente adaptados à silhueta cardíaca, mas se virem, praticamente não interessam as cúpulas diafragmáticas, não contactam com as cúpulas diafragmáticas. Significa isto, portanto, que será de esperar que um processo patológico que se localize no lobo médio acabe por não apagar a imagem da silhueta diafragmática. Isso é o que se passa neste corte, então, um pouco mais posterior, em que vemos que o que contacta essencialmente com o diafragma é a imagem correspondente ao lobo inferior de um e do outro lado, o qual sobe muito alto em ambos os campos pulmonares, uma vez que não nos podemos esquecer que o segmento apical tem, de facto, uma localização posterior e bastante alta. Tentando agora falar um pouco da projeção radiológica dos lobos pulmonares na incidência de perfil, portanto, vemos que nesta é bastante fácil, ou mais fácil, a identificação das cisuras, nomeadamente da cisura horizontal e da cisura oblíqua, o que não sucedia para esta última na incidência posterior, e, portanto, o perfil facilmente se localizam os segmentos e os lobos pulmonares, com a descrição que já atrás foi feita do lobo superior, que está acima da grande cisura e da pequena cisura, o lobo médio, situado entre a pequena cisura e a porção inferior da grande cisura, e, portanto, tudo o que está para trás da grande cisura correspondendo ao lobo inferior, que tem, como vemos, uma localização posterior e que contacta fundamentalmente com todo o diafragma, quer de um lado, quer do outro. Já à esquerda, a ausência da pequena cisura determina que o lobo médio e língula tenham a localização mais anterior e, portanto, para trás da grande cisura, cá teremos também, como à direita, o lobo inferior esquerdo. Claro que nas radiografias e em situações normais nem sempre as cisuras são identificadas. Como já afirmei, a grande cisura deverá ser procurada sempre na radiografia de perfil. A pequena cisura pode ser procurada tanto na radiografia posterior como na radiografia de perfil. A vermelho estão aqui traçadas essencialmente as suas zonas teóricas de projeção. Gostaria também, mais uma vez, de chamar a atenção para a localização essencialmente posterior do lobo inferior de um e de outro lado, portanto, com a grande cisura a terminar bastante anteriormente, próximo do ângulo cardiofrénico, mas essencialmente levando a que a grande área de contacto do lobo inferior seja, de facto, com as cúpulas diafragmáticas de um e de outro lado. Passando agora, e depois desta revisão da anatomia segmentar pulmonar, passando agora a analisar o sinal da silhueta, podemos então observar nestes 4 exemplos que aqui são dados o que sucederia num colapso do lobo inferior direito, que é a imagem em cima do lado esquerdo, que teoricamente e pelas razões atrás apontadas, numa radiografia posterior, deveria, em princípio, apagar a imagem correspondente à cúpula diafragmática direita que deixaria de ser vista.
Também em cima, mas agora do lado direito, vemos o que é que aconteceria no exemplo de um colapso total do pulmão esquerdo. Nessa altura, todas as estruturas que normalmente se encontram em contacto com o pulmão arejado, quer o contorno diastínico, quer o contorno diafragmático, seriam apagadas e eu deixaria de as reconhecer neste tipo de incidência radiográfica. Por último, as duas imagens de baixo mostram o que pode acontecer numa colapso ou numa consolidação do lobo médio, em que, efetivamente, o que vai ser apagado na radiografia posterior é o contorno cardíaco inferior do lado direito, conforme se pode observar, mas a cúpula diafragmática, a imagem da cúpula, permaneceria relativamente intacta, uma vez que o lobo médio, como atrás afirmámos, não contacta com aquela estrutura anatómica. Na radiografia de perfil, como seria lógico, devemos esperar que a opacidade tenha uma morfologia grosseiramente triangular e se situe entre as duas cisuras, portanto, na localização teórica, anatómica, na localização esperada do lobo médio.